Já está gravando já. Microfone. Pronto. A paz do Senhor Jesus, pastor Almir Pereira. Amém, a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Pastor Afonso. Estamos de volta aqui com o nosso podcast, né? O primeiro do ano de 2025. E já quero desde já agradecer aos queridos que têm nos acompanhado, você que tem deixado seus likes, você que tem compartilhado, você que tem comentado. Começamos aqui a partir de hoje mais uma jornada. Como eu tinha anunciado, está aqui a presença do nosso pastor Almir, professor de escola dominical, ali da igreja Betel, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. Estaremos junto com o nosso pastor Almir nesta noite e eu quero deixar uma palavra introdutória antes da gente dar início ao nosso podcast, que está com o tema hoje, os inimigos que precisam ser resistidos, não é assim, pastor? Uhum. Os inimigos que precisam ser resistidos. Mas eu quero deixar uma palavra introdutória. Irmãos, foi avisado, foi dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo que no mundo teríamos aflições e escândalos, que era mista que acontecessem os escândalos. E a minha preocupação como pastor, uma preocupação como um ministro a qual Deus nos colocou nesta terra para nos preocupar com almas, o conselho que eu dou a vocês, meus amados, meus queridos que nos acompanham, é seguir em frente olhando para a obra redentora do nosso Jesus Cristo. É mista que isso aconteça. Continue orando, continue buscando ao Senhor. Eu quero transmitir também essa palavra introdutória para o nosso pastor Almir. Eu tenho certeza também que dentro dos seus conhecimentos ele tem algo para falar, porque estamos vivendo um momento muito crítico mesmo, acerca de escândalo do nosso meio. E é por isso que eu começo esse podcast 2025 com esta preocupação. Mas Deus está no controle de tudo. Pastor Almir. Amém. Mas, na realidade, eu acredito que tudo isso, tristemente, né, faz parte do fim dos tempos, né? Isso. Embora também existe uma coisa. Isso também acontece por uma falta de... A igreja está vivendo dentro de uma dimensão espiritual, né? Quando não há essa dimensão, claramente que a igreja, vamos falar sobre isso, ela vai viver na dimensão da carne. E nessa dimensão, aí, é uma porta aberta. É uma porta aberta para que o diabo entre, para que o pecado entre, a concupiscência entre, né? E tudo isso possa estar acontecendo. O que é mais triste que eu acho, pastor? Pois não, pastor. É um crente fazer uma filmagem nesse sentido e colocar em um Instagram, no YouTube. A pessoa que faz isso é a principal idealizadora do escândalo. Ela está propagando. Ela que está propagando, ela ou ele. Quem faz essa coisa isso. É o pior de todos. Simplesmente para visualizar, para ganhar visualizações, seguidores. Sim, muito bem. E destruindo um patrimônio irreparável, né? É porque, se a gente for olhar bem, sempre aconteceu isso. Lamentavelmente. Mas, quando isso se estende, se escandaliza, isso torna-se cada vez mais frágil o evangelho. Né? Não é que a gente vai viver oculto. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que, ele escreve na carta de Coríntios que havia um homem que estava tendo um caso com a sua madrasta. Isso. Lembra disso? Lá em Coríntios foi. Né? O filho estava tendo um caso com a própria mulher do pai. Com a mulher do pai. Isso. E que Paulo manda que entregasse ele a Satanás, mas isso não foi colocado como Paulo escreve para a igreja. E para vergonha das lideranças da localidade que estava permitindo que tudo aquilo acontecesse. E Paulo, não há ninguém aí que julgue essa causa. Precisou Paulo da cadeia, né, da onde ele estava, se eu não me engano, ele estava preso. É verdade. Né, ou estava em outra cidade. Ele tomar uma decisão por escrito para que fosse feito algo dentro da igreja. Verdade. Né?
Porque hoje, lamentavelmente, a igreja está vivendo inchada, cheia de vaidade, pecados e mais pecados, e parece que a gente neutralizou. Não estamos enxergando. Isso. Né? Então, eu sei que os escândalos é mistério que aconteça, é necessário que aconteça, né? Mas a gente precisa pensar nas almas. É verdade. A gente precisa saber que nós somos sal da terra, nós somos luz. Por isso eu fiz questão de introduzir essa palavra aqui. Entendeu? É a preocupação com as almas. E eu aprendi, para dar início ao nosso estudo, eu aprendi assistindo um filme evangélico esta fala. Para você que já se encontra frágil, fragilizado, a verdade nunca deixará de ser verdade, porque é um falido que está pregando. Muito bem. Independente do que está acontecendo, Cristo é a verdade. Cristo é a verdade. O Evangelho é a verdade. Pode acontecer o que está acontecendo, mas se você pegar a Bíblia Sagrada, você não vai ver ela dizendo que pode fazer isso que está acontecendo. Então, meu amigo, se você tem se você não tem, providencie e siga a palavra do Senhor. Amém. Porque o homem é falho. Quero já agradecer pela sua atenção. Não saia daí não, porque Deus vai continuar falando conosco nesta tarde com o nosso pastor Almir. Já queremos também introduzir uma oração, pedindo a direção. Logo após estarei ali ministrando hoje ainda na Igreja Jesus Está Voltando. E já quero mandar um abraço também para o nosso pastor Almir, Dona Marina, um abraço para a Vitória. Enfim, vamos estar dando início ao nosso primeiro podcast de 2025. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Pai santo. Sim. Nesta noite, meu Senhor, primeiro podcast de 2025. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, Deus. Assim como o Senhor foi nos meses anteriores, nos guiou, Pai. Não nos deixe, Pai, trazer escândalos através desses estudos, através desses bate-papos. Ó Deus, que tudo venha ser feito para a edificação da Tua igreja. Toma o pastor Almir nas Tuas mãos, Pai. Deus, que o Senhor possa usar como tem usado como canal de bênção para nos instruir, para abrir nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Pastor Almir, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos falar hoje, acerca dos inimigos que precisam ser resistidos. Inimigos, adversários, aqueles que se opõem, que são contrários, aquilo que abraçamos como fé, a nossa comunhão com Deus, porque nós vamos falar de dois adversários, que ele precisa. Quando fala de precisão, fala-se de uma necessidade. É obrigatório nós resistirmos esse inimigo, nos mantermos firmes, vencê-los em suas investidas contra nós. Porque são dois inimigos terríveis, pastor, que inclusive isso mesmo que nós acabamos de falar aí, nesse comentário que está dentro, quem são esses inimigos? A carne e a tentação demoníaca. Isso. São dois grandes inimigos. Isso. Que nós temos. A carne. Quando fala de carne, nós estamos falando do velho homem, da velha natureza. Estamos falando da natureza adâmica que habita ainda em nós. A caída, que luta para que nós, não viemos a permanecer firmes nos caminhos do Senhor, Nós sabemos que, apesar de sermos convertidos, sermos transformados em um novo homem em Cristo Jesus, essa natureza está escondida, mas ela quer sempre se levantar. Alguém diz até que a natureza morreu, mas ela está sempre querendo ressuscitar. Verdade. A velha natureza, a natureza adâmica, o velho homem, aquilo que nós éramos antes, porque Cristo nos fez um novo homem, mas o velho homem está sempre querendo, se levantar.
Quando nós vimos, pastor, alguém dizer fulano está na carne, é muito conhecido em nosso meio, né? Essa expressão Essa verdade. expressão, né? Está na carne, fulano está na carne. O que é estar na carne? Está em comportamento, como é que eu posso dizer, Contrário à palavra de Deus. Quando Isso. alguém está na carne, ele está desobedecendo as ordenanças Os princípios de Deus. Os princípios de Deus. Os mandamentos de Deus. Aí, quando é fato, até que não é crente, vê um crente fazendo alguma coisa que sabe que não é certo. Ele diz. Está na carne, irmão. É verdade. Né? Aí tá fugindo do que a Bíblia diz. É verdade. Né? Tá fugindo do mandamento de Deus. E é triste, né, quando alguém que não segue esses princípios observa e nos corrige publicamente, né? Tá na carne, irmão. Eu tô querendo expressar isso aqui sério, que talvez seja em um momento até de como é que eu posso dizer? De brincadeira, mas hoje o negócio tá tão sério, que nem brincando eu quero ouvir isso. Nem brincando eu quero ouvir isso. Porque alguém que está na carne, ele está vivendo na prática da desobediência à palavra de Deus. Isso. E é algo muito sério. Isso. Né? Isso. E existe a carne e existe a tentação demoníaca. O que é uma tentação demoníaca? São os estímulos de Satanás. E incitações de Satanás ao erro. Quando somos tentados, né? Nós estamos sendo incitados. Isso. Né? Nós estamos sendo estimulados a pecar contra Deus. E o que é pior de tudo, pastor? Que tanto a carne como o inimigo, quanto as tentações demoníacas, todos dois trabalham em comum acordo. Todos dois é difícil muitas vezes até de conseguirmos discernir em que estado nós estamos vivenciando uma certa situação. Está dando para entender? Sim. A carne ela é tão parecida com a tentação demoníaca que muitas vezes a gente não consegue discernir. Isso. Se isso aqui é tentação demoníaca ou se isso daqui é uma concupiscência, é um desejo da carne. Isso. Né? Porque eles trabalham muitos, eles são muito unidos, né? A carne e a tentação demoníaca. Eles trabalham com ambos com o mesmo propósito. Ambos trabalham com o mesmo propósito. Isso. Que propósitos são esses? Por exemplo, a prostituição, por exemplo, o desejo sexual. O desejo sexual. Da carne, porque tipo assim, um sentimento extraconjugal, né? Aquele que falamos, o homem pular a cerca propositalmente, podendo ele ter na consciência que ele pode frear esse comportamento dele baseado num bom caráter, não vou trair, acabou. Não tem nada a ver com as ações espirituais da maldade, não tem nada a ver nessa parte, não tem nada a ver com Satanás, que como o senhor está falando, parece, são iguais às obras, porém, nós temos que... As ações, as manifestações, elas são muito parecidas. Sim. Né? Por exemplo, a tentação demoníaca pode estimular alguém ao adultério. Sim. Assim como o desejo da carne. Pode também estimular. A concupiscência, o desejo excessivo de querer possuir alguém. Isso, aí tem que diferenciar quando é ação maligna. E quando é da carne. Isso. Embora, às vezes, é até difícil de você conseguir decidir de que parte é essa. Tá dando pra entender? Porque as duas trabalham muito próximo um do outro. Carne e tentação maligna. E o que é o pior de tudo? Eles trabalham com o mesmo propósito. Qual é o propósito de alguém estar vivendo na carne? Ou dando lugar ao velho homem, à velha natureza? Satisfazer a carne? Satisfazer a carne. Né? Mas o que é que eu quero falar, pastor? Ambos, eles têm um propósito de separar o homem de Deus. Tanta tentação que é o mais triste, né? Quanto à carne, eles trabalham no sentido de roubar o homem de Deus, de afastar o homem de Deus. Porque todos dois podem levar o homem à separação eterna de Deus. Meu Deus. Pode levar o homem ao inferno. Meu Deus. Tanto o alimentar o sentimento carnal contrário a Deus, como
dar lugar à tentação do inimigo. Verdade. Todos dois, eles trabalham em comum acordo para isso. Né? E vamos ver aqui, pastor, está até aí na lição aí, Tiago 4:4. Olhe só como a carne ela trabalha, como ela quer trazer uma satisfação no sentido de separar o homem de Deus. Olha o que está escrito: adúlteros e adúlteras. Isso aqui é Tiago escrevendo uma carta universal aos judeus. Isso. Essa carta é atemporal, ela não ficou só no passado, Isso. porque ela é mesma ontem e hoje, Isso. né? E enquanto houver vida, ela vai ter o mesmo efeito. Isso. Aí então Tiago está despertando os dispersos, os judeus que estavam dispersos. Na diáspora, isso. Né? E ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque a amizade do mundo é carnal, é dar lugar ao sentimento da carne. Alguém que está amigo do mundo, ele está fazendo os desejos do mundo, que é contrário aos mandamentos de Deus. Né? E ele diz: adultos, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Se alguém quiser viver, né, dando lugar aos sentimentos carnais, ao velho homem, à velha natureza, a natureza adâmica, se alguém alimenta isso, automaticamente essa pessoa está se constituindo inimigo de Deus. Então, esse é o sentimento carnal. Esse inimigo chamado carne, ele nos leva a nos separar de Deus. Automaticamente. O homem começa a sentir o prazer daquilo que é desagradável a Deus e vai se afastando gradativamente de Deus. Né? Ele vai se afastando e se afastando. Aí demais, ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito de Deus, ele tem ciúme de nós. Mas que ciúme é esse? É o ciúme que a gente vê no mundo de matar, de tirar a vida? Negativo. Não. Esse ciúme é o Espírito Santo que não quer nos perder para o mundo. Ele não quer nos perder para os sentimentos carnais, para as tentações malignas. Esse é o sentimento de ciúme do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, ele tem ciúme, ele quer nos proteger. Ele nos ama, ele quer nos proteger. Por isso que ele tem ciúme, com que não façamos as coisas da carne, para que não nos tornemos inimigos de Deus. E continuando, ele diz: antes da maior graça, portanto, diz Deus, Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, né? Aos presunçosos, porém dá graça aos humildes. Glória a Deus. Deus, ele rejeita os soberbos. Mas que soberbo é esse? Dentro do contexto, pastor, essas pessoas que são orgulhosas, presunçosas, soberbas, são aquelas pessoas que elas investem em si próprias. Lembra aquilo que disse Timóteo? Que nos últimos tempos virão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos. Esses orgulhosos são homens que eles investem em sua própria carne com satisfação. E que eles se mostram, né, o bonzão, o bonitão, o pegador, né, como diz o mundo. Mas a Bíblia nos diz: Deus, porém, dá graça, Deus, porém, rejeita os soberbos. Esses orgulhosos, esses homens que ele vivem em um sentimento carnal constante, Deus rejeita, porém dá graça aos humildes. O que é que o mundo geralmente diz? Está perdendo a vida, tão jovem, tão bonito, tão bonita, né? Esses crentes parece que não dá para entender. Um cara bonito, um homem, uma moça jovem com esse saião, né? Então, porque para o mundo é difícil ver isso. Entender isso. É difícil entender isso. Mas para nós que fomos chamados para viver uma vida dentro de uma dimensão espiritual, nós temos que combater esse inimigo chamado carne, o inimigo chamado tentação maligna, né? Para que possamos estar agradando ao Senhor. O nosso Jesus falou que, né, quem perder a sua vida, achará, né? Achará. E quem achar a sua vida irá perder. Esse achar é a curtição, né? Tá achando, né? Estão achando que estão achando. Né?
Nós vamos ver melhor daqui a pouco, né? Quais são as obras da carne. Isso. Que são os inimigos, né? É o inimigo que quer destruir as nossas vidas. E ele As precisa obras ser da resistido, carne, né? Que precisa ser resistido. Precisa ser combatido, né? Nós não podemos ceder aos sentimentos das obras da carne. E uma das obras da carne que a Bíblia fala é a lascívia. A lascívia é aquela pessoa que ela usa de vaidade. Lascívia. É aquela pessoa que ela tenta, na verdade, atrair outras pessoas através do seu corpo, através do seu porte físico, né? Das suas roupas, muitas vezes chamativas, né? Pode-se dizer que nós estamos vivendo uma geração... Exatamente. Estamos vivendo uma geração que cultua o corpo. Que cultua o corpo. Uma geração que ela prefere dar lugar à carne, até porque, enquanto o homem não conhecer a Deus, ele vai viver nessa vaidade. Mas ele está estragando a sua vida e está sendo gradativamente levado ao inferno. Está achando a sua vida aqui, mas vai perder para a eternidade. É bom deixarmos claro que essa lascívia não tem nada a ver da pessoa se cuidar, né, pastor? Não. Cuidado pentear o cabelo. É o excessivo. As vestes sensuais. Isso são lascívias. Isso. Sensualidades. Porque alguém pode estar perguntando assim, sim, pastor, eu não posso me pentear, não posso fazer minha sobrancelha, não posso... Não é esse o sentido. Não é esse o sentido. O sentido é cultuar o corpo. O sentido é esquecer de Deus e viver numa vaidade extrema. É aquilo que Deus mostrou aqui. Deus dá graça, Deus rejeita os soberbos, os orgulhosos, aqueles que ele... Porque tem pessoas que elas andam em sapato de lã, né? De tanto orgulho que se tem de si próprio. Isso não dá lugar à carne de uma forma agressiva. É verdade. Né? Então, é isso que nós estamos falando. E o que é interessante, pastor? Dentro desse sentimento de carne, desse inimigo que nós precisamos resistir, estamos em uma grande luta com ele. Eu estou falando primeiramente da carne. Depois nós vamos falar da tentação do inimigo. Fique à vontade. Então, estamos em uma grande luta. Né? Crente, ele tenta e precisa viver dentro de uma dimensão em que ele não dê lugar à carne. Em que ele viva dentro de um estado de agradar a Deus, vivendo de uma dimensão de espírito. Isso é possível. Isso é possível. Não é fácil, mas é possível. A Bíblia nos diz, pastor, em Gálatas 5:17, está escrito que a carne luta contra o espírito. A carne luta contra o espírito. Estamos falando de guerra. Isso. Não é fácil viver numa dimensão de espírito. Não é fácil resistir ao inimigo chamado carne. Isso. Aos desejos, aos impulsos, às concupiscências, os excessos de desejo que está dentro do homem, mas que precisa ser controlado para agradar a Deus. Não é fácil, mas há uma guerra, há uma luta. Né? A carne luta contra o espírito. O espírito luta contra a carne. E um se opõe um ao outro para que não façais o que quereis. A questão de um bom caráter é uma boa arma, pastor? Claro. O bom caráter está dentro de uma santidade, está dentro, né, daquilo que é necessário para a vida de um cristão. Ou seja, a Bíblia fala de pecado e fala de iniquidade, né? Apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade, porque pecadores por natureza nós somos. Por isso há a graça do perdão. Mas quando a Bíblia fala sobre praticante de iniquidade, não está fora do... Já fala de mau caráter, porque é uma pessoa que sabe o que é mal e está praticando. É um transgressor da lei. Ou seja, ele se submete às obras da carne, literalmente. E quando nós falamos isso, claro que esse é um estudo muito mais para crente do que para pessoas que não são crentes. Isso. Porque a pessoa que ela não é crente, lamentavelmente, ela já está entregue ao sentimento da carne. Isso. Ela já está exposta constantemente à tentação do inimigo. Mas é bom salientar, mesmo não servindo a Cristo, eles estão debaixo da lei
do pecado. Da lei do pecado. Ou seja, todo aquele que se inclina para as obras da carne tem perturbação na sua alma. A Bíblia diz perturbação na sua alma. É porque tanto os inimigos, carne, como a tentação do inimigo, vai trazer consequência. Vai trazer consequência para o ser humano. É verdade. Né? Independente dele ser crente ou não, consequências virão. As consequências que é alimentada com as obras da carne. A tentação do inimigo. Pois não, né? Então, prossiga. A carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. E um se opõe um ao outro para que não façais o que quereis. Mas que espírito é esse que agora entra nessa guerra contra a carne? Porque a Bíblia diz que a carne luta contra o espírito luta contra a carne. Se a gente for ver, esse espírito é o Espírito Santo. Porque uma vez que nós aceitamos a Jesus, nós agora devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E uma vez que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, ele é aquele que vai que começa e que age nos ajudando nas nossas fraquezas. Glória a Deus. Então é por isso que agora, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é o penhor. Aleluia. É a garantia da nossa salvação. Glória a Deus. Então o Espírito Santo ele garante que vamos ser salvos e ele nos ajuda nessa guerra contra a carne. É por isso que a carne luta contra o espírito luta contra a carne, e um se opõe um ao outro para que não façais o que quereis. Mas o que é que a Bíblia diz no versículo 16? Nós falamos do 17, agora vamos para o 16, que é o anterior a ele. Andai em espírito, e não haveis de cumprir as concupiscências da carne. Concupiscência é desejos. Desejos excessivos. Isso. Né? Aquele desejo mas que pode ser controlado com a ajuda do Espírito Santo. Porque em nós existe duas naturezas. A natureza adâmica, né, que continua a carnal, aquela natureza do velho homem. Que tem inclinação para errar. E a nova natureza, o espiritual, que é o espírito recriado do homem. Isso. É quem vai decidir em que lado quer ficar. É por isso que é uma guerra. A Bíblia diz que a carne luta contra o espírito, tudo é carne. Mas a Bíblia diz assim, porque a inclinação para a carne é morte. Se alguém escolhe se inclinar para a carne, para os desejos da carne, ele vai morrer. Ele vai morrer como? Ele vai morrer primeiramente espiritualmente. Lembra que Adão tinha comunhão com Deus? Todos os dias, na tardinha, na viração do dia, lá estava Deus. No dia que ele comeu do fruto, ele pecou, ele desobedeceu, ele deu lugar à carne. E se separou de Deus. Se separou de Deus. Ali agora Deus chama Adão, onde está? E ele tem medo de Deus. Ele não quer falar com Deus porque ele começa a ter vergonha. Ele está dentro de um sentimento carnal. E esse sentimento carnal é exatamente a morte espiritual. É por isso que a Bíblia diz que a inclinação para a carne é morte. Aleluia. Mas a inclinação para o espírito é vida e paz. Vida e paz. Vida e paz. É nós que escolhemos no nosso homem interior, recriado por Deus, fazemos a decisão dentro dessa luta. Carne e espírito. Se eu digo Espírito Santo, eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero o Senhor. Eu quero mortificar essa carne. Eu não aceito esse sentimento para me trazer de volta aquele velho homem. Aí o Espírito Santo de Deus vem e nos ajuda. E nos fortalece. E nós ficamos fortes. Você quer uma coisa interessante, pastor? Não sei se alguém já tentou fazer isso, mas tente, porque é assim que funciona. Às vezes estamos sendo tentados para pecar. Seja de qual forma for o pecado que está tentando nos levar a nos separar de Deus, a que nós caiamos em tentação. Quando o Senhor, quando nós, dentro daquela situação, dizemos, Deus, eu preciso do Senhor. Meu Deus. Deus, eu não quero errar contra o Senhor. Meu Deus. Começa a orar, pastor, e aquele sentimento carnal, ele começa a se afastar, porque você deu lugar ao Espírito Santo. Aleluia. A oração. Então, quando isso acontece, aleluia, a carne ela começa a não ter vida. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí, no caso da tentação. Da tentação. Né? Então, quando acontece isso, quando nós fazemos isso, então, automaticamente, pastor, o inimigo ele não vai ter força para vencer. Mas estamos em uma guerra, estamos em uma luta.
Olha o que está escrito em Efésios 4, 22. Quanto ao trato passado, porque tínhamos o trato, Sim. uma aliança com o mundo, quando não éramos crentes. O nosso trato era ser feliz de qualquer jeito, não importava quem ia atropelar, quem estivesse na frente atropelávamos, porque esse era o trato. O trato de ser feliz. Você já viu, como diz a música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Assim vivíamos antes. O importante é ser feliz, para o velho homem. O importante era ser feliz, usando droga, fumando, se prostituindo, bebendo. Tudo era um trato, era uma aliança feita com o mundo. Mas quando a gente conhece a Deus, e o seu Espírito passa a habitar em nós, ele diz: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. O velho homem, vos despojar é tirar esse velho homem de dentro de Isso, vocês. outra mentalidade. É. Vos despojeis do velho homem que se corrompe na concupiscência do engano, e vos revestis do novo homem que, segundo Deus, é criado em justiça e santidade. Que é o Espírito recriado de Deus. É um Espírito agora espiritual que entra em comunhão com Deus. Deu para entender? Deu, sim. Então, é assim que nós devemos hoje, dentro dessa luta, temos a escolha. Essa fala do senhor aí, da vida, né? Esse trato antigo, né? Uhum. Deixa a vida nos levar. Aí o apóstolo Paulo, ele vai falar qual eram as nossas condições, porém, desse viver ao bel prazer, deixar a vida me levar, como muitos, infelizmente, têm vivido. O apóstolo Paulo vai dizer aqui qual era o nosso galardão, qual era a nossa medalha por estar vivendo essa vida. Diz assim, Efésios 2, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo. Muito bem. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos também antes andávamos nós no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filho da ira, como os outros também, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, né? É riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, ou seja, filho da ira. Ou seja, qual é o galardão? Galardão, estou falando de presente, né? Uhum. Das pessoas que vivem filho da ira, por natureza. A ira que virá futuramente, a ira de Deus. A ira futura. Daqueles que ainda vivem a vida, deixa a vida me levar. Infelizmente. E isso aqui nós também trazemos despertamentos para as pessoas, isso, a ira de Deus, que estão vivendo dentro do pecado, isso, que estão vivendo, né, dentro de um sentimento carnal, né, em desobediência à palavra de Deus, não se importando com as tentações do inimigo, né, dando todo tipo de lugar ao diabo, à carne, né. Aqui nós também estamos mostrando uma forma de se redimir e se voltar para se encontrar com Deus. Sim. Nós estamos mostrando a receita, como a pessoa pode fazer isso. Sim. Né? Se voltando para Deus, as coisas tudo mudam. Né? Nós vemos tantos casamentos que estavam destruídos, que viviam em pecado extremo, e hoje são famílias felizes em Deus. Sim. Né? Então, isso é muito interessante entender isso. Se, como eu estava falando, os inimigos que precisam ser resistidos. Estamos falando ainda acerca da carne. Tiago 4 primeiro diz: de onde vêm as guerras e pelejas dentre vós? Porventura? Porventura não vem disso, dos vossos membros que guerreiam entre si. Então, vencer o inimigo não é fácil. Resistir ao inimigo não é fácil. Mas é necessário mantermos lutando contra as investidas da carne, contra as investidas do inimigo. Porque estamos em uma guerra constante. Né? E outra coisa, essa guerra não vai acabar enquanto estivermos aqui. Essa é uma guerra, é por isso que o título os inimigos que precisam ser resistidos. Isso. E não destruídos. Porque a carne não se destrói.
Porque Satanás, com as suas tentações, não pode ser destruído. Verdade. Aí só quando vier o Deus eterno, quando Cristo vier e, enfim, então julgar. Ou então, quando nós partimos desse mundo, Verdade. levando conosco a boa palavra de fé, uma vida espiritual, levando conosco uma vida de comunhão. Morremos, mas, como Paulo disse, combati o bom combate. Acabei a carreira. Acabei com a carreira E guardei a fé. O que é que Paulo está dizendo? A luta era constante. Né? A luta foi encerrada em toda a sua vida. Combati o bom combate, lutei a boa luta. Ele diz, combati o bom combate, acabei com a carreira. O que é acabar com a carreira? Acabar com a carreira, ele está dizendo, cheguei até o fim. E guardei a fé. Guardou a fé. Então aí sim, agora ele diz, agora a coroa, né, que está preparada não só para mim, mas para todos aqueles que amarem a vida do Senhor. Porque vai receber uma coroa aqueles que souberem lutar contra esses inimigos e vencê-los. Aqui em Apocalipse 2:7 diz assim, ó: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Essa expressão vencer fala muito de combate, né? É o que está dentro do assunto. Fala muito de combate, fala de luta. E geralmente, na nossa mente humana, combate, luta, pensamos logo no quê? No inimigo exterior. No inimigo, o inimigo oponente interior, né? Exterior. Mas aqui dentro desse assunto aí, nós estamos vendo literalmente que esse inimigo está dentro de nós. Com certeza. Ou seja, ao que vencer. Tem gente, pastor, é muito triste o que eu vou falar aqui. Tem gente que diz assim: eu puxei a natureza de minha mãe no mudo. Eu tenho a natureza de meu pai era assim. Só que no nosso meio, não existe esse não querer renunciar. Como o senhor está dizendo aí, essa luta é constante, esses inimigos têm que ser resistido, essa concupiscência, esses desejos, né, assim, tem que ser resistido, porque está aqui, ó, ao que vencer, dá-lhe o direito de comer. Vamos supor que alguém não queira mudar a sua natureza, mas tendo a consciência que precisa ser mudado. Eu já ministrei em cima desse texto aqui, e nós temos na nossa história, na nossa geração, pastor, na nossa geração, algumas tragédias que marcaram as nossas décadas. Por exemplo, na década de 90, foi de 80, fomos impactados com uma jovem chamada Susana Van Richthofen, que abriu a porta e matou os pais. Logo depois vem o casal Nardoni, que jogou a menina Isabelle do 15º andar, ou foi do 5º andar, e matou. E também teve o caso Bruno também, que mandou dar fim na sua esposa. Vamos lá. Deus, ele quer salvar todos. Mas imagine se essas pessoas não mudarem esse comportamento. Será que eles terão direito a comer da árvore da vida? Se não mudar? Não. Se não mudar, não pode. Então, vencer. Ou quer dizer que se não houver mudança... Não. Aí vai para o destino que não é para os homens, mas eles escolheram. Para o lago de fogo e enxofre. Então está na mão deles. O querer mudar está na nossa mão. E pode ter vindo, o homem está ouvindo isso, vai ouvir isso. Tem ouvido de outros lugares. Deus está sempre dando condição do homem mudar. De o homem rever a sua condição em relação a ele. 1 Coríntios que fala, 5,17? Aquele que está em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou não, pastor? Pode continuar. É aquilo que nós falamos. Estar em Cristo é morar em Cristo, é viver em Cristo. Né? Não é só estar. Não é só dizer que eu sou de Cristo, Cristo é meu. Mas é viver, é ter comunhão. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Ou seja, ele volta para um estado primordial, como Adão e Eva antes do pecado. Deve ser assim. Né? O homem ele deve ter um espírito recriado em Deus. Isso. Né? E não é fácil. Paulo ele entendeu muito bem isso
né? Nós vemos uma frase muito, muito conhecida, o apóstolo Paulo ele dizendo, o que quero é o que não faço, e o que faço é o que não quero. Então, Paulo ele expressa muito essa luta entre a carne e o espírito, entre o homem recriado. O bem que eu penso em fazer, eu não faço. Eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse estou sempre a fazer. E Paulo ele chega a dizer, pastor, em Romanos 7:24, ele chega a expressar, né, como alguém que está em grande aflição por causa desta guerra. Meu Deus. Carne e espírito. Meu Deus. Ele diz, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Por que ele fala isso, pastor? Isso daí, né, conforme os estudiosos, é uma alusão que Paulo faz. Isso. Os romanos, eles sempre tiveram, né, eles sempre castigaram como exemplo, como uma forma de trazer o povo, o medo ao povo. Eles sempre tiveram, sempre trouxeram castigos muito violentos às pessoas, aqueles que cometiam qualquer tipo de crime. Uma forma de manter a ordem, né? De manter a ordem, mas eles eram... Muito carrasco, isso. Eles matavam as pessoas com as bestas feras, lembra do Coliseu, né? Isso. Que as pessoas eram... Anfiteatros, isso. O próprio Cristo sofreu isso, embora foi... na verdade, Cristo ali... Já era um propósito. Era um propósito, mas houve ali uma... como é que se diz? Me fugiu agora, eles inventaram, eles criaram, né? Eles armaram. Ele não era merecedor da cruz. Não, mas eles armaram dizendo que Cristo era um tumultuador. Estava trazendo tumulto, estava dizendo que ele era rei. Isso. E isso e aquilo. Então, com isso, o império entendeu que ele estava tumultuando. E as pessoas que traziam tumulto, traziam rebeldia para Roma, então a morte era a cruz. Mas já Paulo aqui está falando de outro tipo de morte. Os romanos, eles adquiriram de uns povos antigos um costume que era o quê? O assassino. Quando ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está fazendo alusão a esse acontecimento. Quando alguém praticava um crime doloso, o que é um crime doloso? É um crime com a intenção de matar. Isso. Alguém matava outro intencionalmente. Isso. E como pena para aquela pessoa que fez isso, era pegar aquele morto que ele matou e amarrava, né? E amarrar a ele. Alguns acham que costurava essa pessoa no próprio homem. E ele tinha que andar com esse morto nas suas costas. Aonde ele ia, ele tinha que levar esse morto, porque o morto estava preso a ele. Só que com o tempo, esse morto, ele entraria em estado de decomposição. Isso. As bactérias iam também começar a invadir o corpo daquele que matou. Meu Deus. A ponto de ele também morrer por causa do corpo que ele trazia, do morto que ele trazia, do cadáver que ele trazia sobre ele. Ele compara o corpo humano, meu Deus. É a luta. Só que a carne não vai nos destruir. Meu Deus. Só que o diabo com sua citação não vai nos destruir. Aleluia. Porque ele diz, dou graça ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque Jesus é aquele que veio para nos livrar da velha natureza. Para nos ajudar a moldar essa situação. Aleluia. Para vencermos os nossos inimigos. Glória a Deus. É por isso que em meio às aflições ele diz, dou graça ao nosso Aleluia. Porque Cristo é aquele que faz do homem uma nova criatura. Meu Deus. É Jesus quem faz isso. Meu Deus. Mas não é fácil, é uma luta constante. Glória a Deus. E para isso, aqui eu até abri aqui no versículo 24, 9 e 24, 1 Coríntios, olha o que diz. Não sabeis vós, isso aqui ele está falando, Paulo ele faz muita alusão. Ele aqui está fazendo uma alusão em uma corrida. Em uma Olimpíadas, né, que eles tinham muito essas questões de Olimpíadas. Então, ele faz aqui uma alusão quanto à corrida para os céus. Né? Tem subtítulo que diz, o atleta de Cristo. Olha o que ele diz, versículo 29 e 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Né? Naquela época, aquelas coroas que ia se estragar. Que ia se estragar rapidamente. Isso.
né? Eu nem sei se tinha de ouro, muitos recebiam coroa era só o prazer de vencer Isso. e mostrar-se campeão, Isso. né? Eles fazem para alcançar uma coroa, nós, porém, uma incorruptível, uma coroa eterna, Aleluia. uma coroa que não vai se deteriorar, né? Pois assim eu corro, não como coisa incerta. Rapaz. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e reduzo a servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Então, o que ele faz? Ele esmurrava o seu corpo. Esmurrar o corpo é matar a carne. Esmurrava o corpo para chegar à submissão do Espírito. Aleluia. Uma vez que nós matamos os desejos da carne, aleluia, nós estamos submissos. Glória a Deus. Ao Espírito Santo de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo e, como atleta de Cristo, vamos receber a coroa, aquele que vencer, né? Então, como atleta de Cristo, iremos vencer e vamos receber a coroa eterna. Glória. E vamos morar eternamente ao lado do Senhor. Mas tudo isso não é fácil, pastor. Não é fácil, é uma luta constante, né? Só lê aí, pastor, só para não ficar em nossa palavra. Sim. Gálatas 5,19, só para que as pessoas entendam quais são as obras da carne. Aquilo que leva o homem a se separar de Deus. Aquilo que leva o homem a perder a comunhão com Deus. Toda vez que alguém comete essas coisas, as obras da carne, ele está automaticamente se anulando dos céus, de uma comunhão com Deus, está destruindo a si mesmo, né? E está, sem dúvida alguma, preparando o inferno para ele. Gálatas 5, 19 a 21. 19 a 21, não é isso? Vamos lá. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, todo mundo que comete essas coisas aí, as obras da carne, automaticamente elas estão se anulando de Deus. Elas não estão buscando viver em uma comunhão com Deus. O mundo, lamentavelmente, tem vivido assim, mas pode mudar esse quadro. E o crente, que se diz crente, mas vive dentro dessa alimentação da carne, também ou se converte ou não vai entrar no reino dos céus. Nós vemos aí adultério, né? Adultério. Fornicação, que é todo ato fora do casamento, todo ato sexual fora do casamento. Fornicação. Fornicação. É aquele jovem que está namorando, mas que se excede, a mãozinha aqui, mãozinha ali. A Bíblia diz que devemos fugir, ou que se deve se fugir dos desejos da mocidade. Né? Crente, o mais adequado é que eles não namorem muito tempo, mas que eles busquem logo casar por causa, né, dos desejos da mocidade. Mas tem que também, não é usar como pessoa imprudente, casar porque tem que casar, porque sou crente. Não, tem que ter um tempinho para se conhecer, mas não um tempo tão alongado, né, para que não caia em tentação da carne ou do inimigo. Um tempo razoável que eles dê tempo a se conhecerem. Exatamente. Isso. Então, aí nós vemos a ira, né, a raiva, a cólera, a inveja, né, esses sentimentos todos aí que foram lidos, né, que está gravado. Quem comete porfias, pastor, porfias, talvez alguém esteja com alguma dúvida. Porfias. Porfia é contendas? É divisão, né? Brigas, né? Briga, Porfiar.
porfiar, Não, porfiar já é outra coisa. Porfiar é se esforçar. Isso. Mas agora, porfia, se eu não me engano, ela tá ligada. É porque o papel que eu perdi estava tudo discriminado, até porque nem tudo a gente vai lembrar. Isso. Né? Mas, se eu não me engano, a porfia, ela tá ligada a contenda, não? Contenda, a briga, essas coisas. Porfia. Confusão. Né? Isso. Feitiçarias. Idolatria. Isso. Macumbas, né? Todo esse tipo, magia, mágica, tudo tá ligado. Tem algo aqui interessante aqui. Inimizade. Inimizade. Falta de amizade. Isso está ligado muito à amizade que existia ou eu sou obrigado a fazer amizade com o senhor? Não. A inimizade, ninguém é obrigado a fazer amizade. Mas a inimizade é quando, principalmente tem pessoas que dizem, a pessoa chega, nunca viu a pessoa, não gosta dessa pessoa. Isso. Não fui com a cara dessa pessoa. Isso. Isso é sentimento carnal, maligno. E que se a gente não tiver cuidado entre nós, Verdade. Só porque alguém já entrou brincando ou tal, minha natureza não foi com aquela. O mundo diz, meu santo não se bateu com dele. E quando vai ver, não é nada disso. Inimizade é aquela questão, são brigas. Emulações, o senhor lembra emulações? Emulações, não. Fique tranquilo. Não. A gente dará a resposta embaixo dos comentários. Embaixo dos comentários o senhor coloca lá. Pronto. Porque o senhor tinha separado. Foi. Até porque nosso objetivo aqui é trazer, né, clareza. Logo vocês observam debaixo do vídeo. O pastor vai estar lá pesquisando. Eu também posso pesquisar também, a gente comentar. Ira, a gente já está dizendo, né? Enfim. Pois não. Então, o que acontece? Nós vemos aí, né, as obras da carne que separam o homem de Deus, roubam o homem de Deus e levam o homem, sem dúvida alguma, para o inferno. Né? Essas pessoas não herdam do reino dos céus. E, por fim, pastor, para falar da questão da carne, para finalizar, nós vamos ver um grande exemplo de uma pessoa que venceu a carne. Homem. José. Que venceu a tentação da carne. Isso, é possível. É possível, claro que é possível. O senhor agora vai entrar agora na área que é possível. Que é possível, Pois não, pastor? É possível vencer, até porque nós já falamos, se andarmos em espírito, estamos vencendo a carne. Isso. Né? Mas a questão de José é interessante. Porque ele era jovem? Porque José era jovem. A Bíblia diz que ele era formoso. Se o senhor abrir aí, Gênesis. do 6 ao 12 dá para... Gênesis, Gênesis 39. Do 6 ao 12 dá para a gente concluir. Né? É claro que ele é mais extenso, mas só essas palavras que estão aí já dá para ver quem era José, né? E como José venceu. 39, de 6 a 12. Vamos lá. E deixou tudo que tinha na mão de José. Aí foi a confiança de Potifar. Porque quando José foi vendido para os seus irmãos, né, os mercadores levaram José, levaram para o Egito e Potifar comprou José. Só que José, quando Potifar comprou José, Potifar começou a ser abençoado. Isso. Porque se o senhor olhar mais acima, acho que é no versículo 1, vai dizer que Deus era com José. Isso. Né? Isso. E por Deus ser com José, fez com que a casa de Potifar fosse abençoada em tudo. Isso. De forma que Potifar criou uma confiança tão grande em José, que entregou tudo nas mãos de José. Tudo que ele tinha, exceto a sua mulher. Continua lendo. Ainda ao 6. De maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso. Exatamente. Formoso de aparência e formoso à vista. Músculo, né? Não ele era atraente muscularmente, né? Fisicamente, e um rosto bonito. Formoso, né? E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Que proposta, né? Perturbadora, né? Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher.
Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Então José era um homem com propósito. José, aí entra o caráter. José tinha caráter e era um homem santo. José era um homem grato, porque o seu senhor Potifar entregou tudo em suas mãos, né? Então, ele não desagradou nem a Potifar como homem, pela confiança que Potifar depositou a ele, e nem ao Deus que o tirou, que estava guardando, livrando. Ele foi jogado na cisterna, não tira ele, vende ele já está no Egito. E, na verdade, José aí, ele era como um capataz, como um gerente de tudo que Potifar tinha. Mas depois dessa situação, o que acontece? Ela tenta pegar José na força. E José, então, sai correndo e as vestes de José ficam na mão dela. Né? E ela, então, ela começa a gritar, chamar os guardas, dizendo: olha o que meu marido trouxe em minha casa. Né? Aí agora ele já inventou calúnia, dizendo que José queria o pegar. Desde quando José fugiu da tentação da carne. E a melhor forma de se fugir, de não cometer... É fugir, né? Fugir. Propósitos bem definidos em Deus, né? Faz com que a gente viva uma vida longe dos desejos carnais, das concupiscências da carne, aleluias, e feliz no seu interior com Deus. Isso. Né? Porque nós vamos ver, a fidelidade de José levou ele à cadeia. Isso. Alguém pode dizer: mas eu estou sendo fiel a Deus, eu estou fugindo do pecado, dos sentimentos da carne, da tentação do inimigo, e estou dentro dessa situação, porque daí José é preso. E poderia ser um pretexto, né? Poderia ser um pretexto para ele se entregar ao pecado. Que Deus que nada, eu passando fome, que mané Deus, eu desempregado, que mané Deus. Quem é fiel é fiel. Coisa, quando somos fiel a Deus e confiamos em Deus, porque Deus tinha propósitos maiores. O propósito de Deus não era deixar ele como gerente de Potifar, mas ele era ser governador de todo o Egito e conservar a nação de Israel. Quando somos fiel a Deus e não indagamos constantemente a Deus, deixa Deus fazer o que ele precisa fazer. Aleluia. Renda-se e confie. Aleluia. E Deus, por fim, fará aquilo pelo qual ele já tem em mente estabelecido. Então, a gente não tem, mas Deus, eu estou sendo fiel, permaneça fiel até a morte, independente das situações. Né? Deus, ele sabe como ele vai fazer. Deus, ele sabe o que está fazendo. Às vezes nós somos muito auto-penosos com nós mesmos. Eu sou tão fiel a Deus. Não, você tem, eu tenho, nós temos que ser fiel a Deus. E acabou. E confiar no Senhor. Os anos estão passando, José foi até esquecido. Mas o Deus que tem propósito, um dia lembrou na necessidade ao copeiro que havia esquecido que havia um homem que revelava ações. Aleluia. Né? Deus, ele não esquece de nós. Tem até um louvor que diz assim: vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Outro grande exemplo é Daniel, né? Tem um hino que diz que sofrer com Deus é bem melhor do que errar. Aleluia. Daniel também foi um grande exemplo, né? Temos muitos exemplos de pessoas, né? Que coisa. Então, a Bíblia diz o seguinte, né? Para vencermos a carne, não ameis o mundo e nem o que do mundo há. Porque o mundo passa e as suas concupiscências. Tudo isso aqui vai passar. É verdade. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus do céu, permanecem para sempre. Né? Então, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Quantas pessoas elas são tão amantes do mundo, mas vem uma doença e hoje está na cama. É verdade. Não precisa nem ter morrido. Hoje está penalizado na cama. Aquele homem cheio de vigor, acabou. É por isso que a gente precisa confiar em Deus, viver Deus em nossa vida. Né? Constantemente Deus. Então, pastor, a gente vai ver, essa é bem rápida, né? Até porque a gente já tem muitos específicos que conhecemos acerca do nosso inimigo. Está muito tarde? Não, falta 8 minutos. Pronto. Então, vamos ver, né? Quanto ao inimigo também, nós estamos também, assim como enfrentamos uma luta com a carne, nós também enfrentamos uma luta contra o nosso inimigo. Isso. Os demônios, Satanás e seus anjos que querem nos levar, nos estimular, nos excitar ao pecado. Tudo com o propósito de que sejamos roubados de Deus e não consigamos entrar na eternidade. Porque esse é o propósito de Satanás. É tirar o foco de que os céus é real. É verdade. É fazer com que a gente ame essa terra, ame o mundo
e esqueça de Deus, né? Porque para ele não tem mais jeito. Então, há essa luta que ela é constante. É aquilo que o senhor falou há pouco tempo, né? Efésios 6, 11 e 12. Nós falamos muito sobre isso, né? No 11 está escrito assim, revestivos de toda a armadura de Deus. Revestivo de toda a armadura de Deus. Agora é vestir. Vestir como é o nome? A vestimenta, daqueles soldados, né? Como é que se diz? As armaduras. As armaduras, né? É ter a armadura, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque é assim que ele trabalha. Astuta cilada. Ciladas são armadilhas. Isso. Astuta laços. É habilidade para enganar. Satanás, ele tem a habilidade de enganar. Ele faz como Eva. Mostrou a fruta que todo dia estava ali, mas ele mostrou de outro ângulo. Ilusório. Aleluias e misericórdia. Porque é isso que ele faz com o ser humano. Essa luta é assim, ele traz uma ilusão para que as pessoas se cometam. Mas precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne. Aí essa carne aí é o ser humano, contra si próprio. Né? É a guerra de nós, fisicamente. Não é a guerra interior da carne. Mas essa carne aí já é o físico, né? Porque nós temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra toda a potestade, principados, sempre eu esqueço, principado, toda potestade, principados, hostes espirituais da maldade, dos lugares celestiais. Então é contra esses que nós temos, né, que estar lutando constantemente. Porque ele luta todo o tempo, pastor, para tentar nos destruir. Isso. 5:8, 1 Pedro. Seja moderado, né? Sim, 2 Pedro. Isso. E vigiai, porque o inimigo, o vosso adversário anda. Sede sóbrio e vigiai. Isso. Porque o inimigo, o vosso adversário, quem? O vosso adversário anda ao derredor, bramando e rugindo como um leão, buscando a todo momento a quem possa tragar, devorar, destruir. É assim que Satanás ele faz. Essa é a luta que nós precisamos combater. Precisamos lutar. É necessário que se lute contra o inimigo. Nós estamos falando de uma realidade, né? Feito sóbrio. Isso. Fica atento. Vigilante. Né? Porque o inimigo, o vosso adversário, o vosso inimigo, ele anda ao derredor, ele não para, pastor. Buscando a todo momento. Não é uns momentos. A todo momento a quem possa devorar, tragar. E essa luta contra crente, não crente, ele está lutando, ele quer destruir toda a humanidade. Isso. Toda a criação de Deus, ele tem um propósito de destruir. Né? Então, o que acontece? Nós vemos que em Jó, né, 1, 7, 8, a Bíblia diz que quando Deus se apresenta, quando os filhos de Deus se apresentam, os anjos iam a Deus, o que o Senhor pergunta a Satanás? De onde vem Satanás? E ele diz o quê? De rodear a terra e passear por ela. Então você vê que ele está todo momento tentando tragar, né? A todo momento ele está na terra buscando alvos, né? E essa é a luta que ela deve ser constante. Então, para finalizar, pastor, eu queria só mostrar como vencer Satanás e como ele age. Vamos abrir aqui, rapidinho. Mateus 4, é bem conhecido isso, né? A tentação de Jesus. Mateus 4. Mateus 4. Estou vendo aqui um vídeo aqui. Oi? Abrindo aqui um vídeo aqui que eu vou encerrar falando. Mateus 4 primeiro. Isso. Olha só que interessante, né? Se queremos ter vitória contra o inimigo e combatê-los, é necessário que a gente entenda isso aqui, como ele age. Isso aqui é uma descrição total daquilo que Satanás é e como podemos vencer Satanás, né? Olha o que ele diz.
Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, Ao esse Espírito deserto. é o Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. As tentações, elas fazem parte da vida, especialmente do crente com propósito. Sabia disso? Uhum. Porque aqui o Senhor Jesus, ele havia se batizado e logo após o seu batismo, ele ia começar o seu ministério. E para que o seu ministério como homem, Jesus homem, né? Porque a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele se tornou, achando-se na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus como homem, ele precisava ser tentado. E ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, porque aqui estava iniciando o ministério. Crente que quer ter um ministério sadio, um ministério avante, um ministério com sucesso, um ministério com comunhão, ele precisa vencer Satanás. Sem isso, ele não consegue ter um ministério com experiências, né? Então, Satanás, então, logo chegando ele jejuou 40 dias e 40 noites, e Satanás, então, se apresenta a ele e diz, né? Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Esse se tu és aqui, pastor, segundo os estudiosos, não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Você que é filho de Deus, né? Porque Jesus estava com fome. Você que é filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pão. Sabe o que é isso aqui? O Satanás que nós temos que lutar e vencê-lo, e que quer nos levar à tentação em todo tempo, ele trabalha com artimanha, com astúcia. Isso. Jesus, 40 dias e 40 noites, teve fome. Homem, teve fome. E como fome, ele não tinha ali comida porque ele estava no deserto. Mas como Deus, Satanás lhe dá a ideia. Você não é filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pão. Porque tudo que ele queria é levar Jesus à desobediência a Deus. Isso. Como ele quer fazer conosco. Isso. Em meio às crises da vida, do nosso caminhar, pastor, nós temos muitas situações de dificuldade e que ele vai se apresentar e que ele se apresenta querendo nos dar, como é que se diz, atalhos. Isso. Para que a gente, atalhos errados, caminhos que não chegam ao caminho original. Né? Ele quer fazer isso, que é para nós errarmos contra Deus. Então essa é a tentação que a gente não pode ceder. A gente não pode ceder a Satanás. A gente tem que estar, né, purificado em Deus, obediente em Deus, para que tenhamos, né, sucesso na nossa caminhada. E aí nós vamos ver as outras tentações e, por fim, né, o Senhor Jesus vai dizer a ele, depois que vence todas as tentações, ele mostra ao mundo toda a glória do mundo, como nós já falamos, e o Senhor Jesus resiste. Então, por fim, o Senhor Jesus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E o 11 termina assim: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Agora, eu tenho uma tradução em uma das minhas Bíblias, pastor, que diz: e o diabo deixou por um tempo. Isso. Né? Porque ele não para. Não. A tentação, ela é diária, ela é constante. A nossa luta, ela é constante. Nós precisamos vencê-lo, nós precisamos, né, detê-lo em todo tempo. Né? Não ceder à sua vontade. Sermos obreiros aprovados diante de Deus. Amém. Em toda a nossa caminhada. Porque a Bíblia diz que aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Maravilha. Porque o que é o dano da segunda morte, pastor? É o lago de fogo, né? É o lago do fogo. É a separação eterna entre o homem e Deus. Porque o primeiro homem morreu, a primeira morte, Adão morreu espiritualmente, mas Deus, em Cristo, deu uma nova vida ao homem. Glória a Deus. E agora o homem, se ele morre sem Cristo, ele sofre o dano da segunda morte, é a separação eterna entre Deus e o homem. Aí não tem mais o que possa ser feito. Então, precisamos combater a carne e o nosso inimigo. Glória a Deus. Amém, pastor? Pastor, dentro dessa sua fala aí, algo interessante sobre... Ele mostrou o fruto, Satanás mostrou o fruto a Eva por outro ângulo. Outro ângulo. Um ângulo ilusório. Ilusório. Encerrando a minha fala, quero já agradecer ao pastor Almir, amém, por mais uma vez aqui. E encerrando a minha fala, gente, sentimento extraconjugal
é laço do diabo. Amém. É laço. Com certeza. Sentimento extraconjugal é laço do diabo. Que tô apaixonado, isso tudo é visão ilusória. Quando o pecado é descoberto, é um Deus me acuda, aí a ficha cai que ninguém está apaixonado por ninguém. Vamos estar vigilante, principalmente nós da área evangélica. Não existe sentimento extraconjugal. Não troque um sentimento de irmandade, de estarmos ali fazendo a obra junto, de estarmos caminhando junto para fazer a obra. Não podemos confundir esse sentimento de irmão com outro sentimento uma vez que você é casado. Gente, vamos vigiar. É ilusão. Apaixonite, cuidado, porque no momento de fragilidade do nosso Senhor Jesus Cristo no deserto, no momento de, como é que posso dizer, ele estava com fome, como é que diz, ele estava Frágil, né? Frágil, mas tem outra linguagem que fala carência, estava com a carência, ou seja, chamada fome, e o nosso adversário, ele gosta de trabalhar na carência. Escute, não existe casamento 100% perfeito, não existe princesa encantada, príncipe encantado. O defeito que você encontra na sua esposa hoje, você acha que vai encontrar a perfeição na outra da rua? Isso é ilusão. Viva com o defeito da sua esposa, viva com o defeito do seu esposo e estaremos livres dos escândalos que têm imperado no nosso meio. E assim já quero agradecer a oportunidade. Deus abençoe, pastor Almir. Continue orando por esse ministério, compartilhe, se inscreva, que Deus abençoe a todos. Estamos encerrando o nosso primeiro podcast de 2025 e um feliz ano novo para todos vocês. Que Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Amém.